Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência. Esse programa que faz essa mistura, na realidade, essa solução homogênea entre fé e ciência. A boa fé e a boa ciência, que sempre andaram juntas e continuam andando juntas, mostrando que fomos feitos prontos por uma mente de extrema inteligência. Boa fé, boa ciência, sempre estiveram juntas. Isso que nós temos mostrado nos nossos programas, vários deles que vocês já devem ter assistido. Se você não assistiu, veja no YouTube da IPP TV essa série fantástica de programas. E temos trazido aqui também convidados para lá de especiais. E hoje não seria diferente. Na realidade, o nosso convidado é muito mais do que para lá de especial. É meu amigo do peito, meu irmão camarada, como diria, né? Roberto Carlos e tudo mais. Amigo, né, de jornadas, a gente tem estado juntos. É o químico, jornalista, pastor Michelson Borges. Michelson, um privilégio muito grande ter você aqui hoje, no nosso programa. Poxa, Marcos, a alegria é minha, viu? Por todos esses motivos que você mencionou aí, né? Por estarmos aqui num ambiente que trata de ciência, de teologia, de religião, que são as coisas que mais nos encantam, né? E por estarmos entre amigos também, né? De fato, tem sido uma alegria quando participamos aí de eventos, de simpósios, congressos, né? E essa jornada tem sido realmente uma bênção, né? De poder proclamar a boa ciência e a boa teologia. Obrigado pelo convite. Bom, gente, alguém já disse isso, que se vejo mais longe é porque estou apoiado sobre ombros de gigantes. E Michelson tem sido um grande ombro em que eu tenho me apoiado. Às vezes eu tenho textos, mando para ele, né? Michelson, me ajuda. Ele tem estado comigo nos lançamentos dos meus livros. E ele é um grande escritor, jornalista, defensor ferrenho do criacionismo bíblico, da Bíblia como verdade inerrante. Então, a gente quer conhecer um pouco mais do Michelson. Você ficou curioso, né, de saber o que seria o Michelson, o que ele representaria para a defesa racional da nossa fé. Então, Michelson, a gente sempre começa o nosso programa com essa sessão em que damos a oportunidade, ou, na realidade, temos o privilégio de conhecer melhor os nossos convidados. É a sessão hoje Michelson por Michelson. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua vida, o que você tem feito, a sua formação, e por que você hoje é convidado do Fé e Ciência. Muito bem. Olha, Marcos, eu amo a boa ciência há muito tempo. Antes mesmo de saber que era possível conciliá-la com a religião, com a teologia, né? Eu nasci num lar católico, era evolucionista, teísta, talvez nem soubesse ainda desses termos e as implicações disso aí, mas era dessa corrente, lia muita coisa sobre darwinismo, né? Ficção científica, Stephen Hawking, Carl Sagan, Isaac Asimov, foram autores que fizeram minha cabeça infanto-juvenil, né? E eu costumo dizer também que boa parte da culpa disso é da minha mãe, porque ao escolher meu nome, ela folheava lá uma enciclopédia científica, meu pai tinha uma coleção, Ciência Ilustrada, capas pretas, assim, né? Os livrões que me encantavam lá na estante, né? Uhum. E minha mãe estava grávida de mim, folheando um daqueles volumes, encontrou lá um tal de Albert Abraham Michelson. Só que ela não sabia a pronúncia do nome, do sobrenome, né? E disse que eu seria Michelson. E a mãe é que dá o tom, né? A pronúncia, né? Quando eu descobri mais tarde que o Michelson, né, o original lá, havia sido o primeiro prêmio Nobel de Física nos Estados Unidos, embora fosse polonês, eu fiquei todo envaidecido, né? Puxa, mas esse nome é importante, né? E, de fato, Michelson, ele, juntamente com Morley, calcularam lá a velocidade da luz, né? Ajudaram outro Albert mais famoso, que foi o Einstein, né? Um camarada importante, talvez você não conheça, você que está nos assistindo não conheça tanto, não tenha ouvido falar dele, mas ele foi um Albert importante também na história da ciência. Posteriormente, já conhecendo mais a Bíblia, né? Quando já me tornei aí um evangélico
protestante, adventista, eu descobri que Michel vem de Michael, né, no hebraico, Miguel, um dos nomes, um dos títulos de Jesus, né, aquele que é como Deus, e vi que son, em inglês, é filho. Então, eu sou filho de Jesus. Uau! Puxa, eu falei, mãe, você acertou em cheio no meu nome. Porque ele une as duas coisas que eu mais amo, né? Coisas, porque pessoas é minha querida esposa Débora e meus filhos e minha família. Mas as coisas que eu mais amo estudar, né, são a teologia e a ciência. Nada é por acaso, Então, né, Michel? eu acho que Deus já estava escolhendo um caminho, traçando um caminho lá desde cedo, né? Então, hoje eu sou um apaixonado. Ao perceber, Marcos, que o criacionismo é a perfeita união entre boa teologia e boa ciência, eu fiquei ainda mais maravilhado, né? E eu pude perceber que, na verdade, eu estava me apoiando em ombros de muitos gigantes que já haviam feito esse caminho, como Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico, Blaise Pascal, um tal de Marcos Eberlin e tantos outros aí, né? Bom, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, né, Michelson? Eu sempre falo aqui no programa, homens que criam e que creem em Deus. Sem dúvida. A gente fica achando que cientista bom é cientista ateu, mas não é assim, né? Pelo contrário. E você falou de química, né? Na verdade, nessa tentativa de preparação para ingressar depois numa carreira como talvez biologia ou astronomia, eu cursei química lá na minha cidade natal, Criciúma, Santa Catarina. Era o único curso que tinha assim mais ligado a uma área científica, né? Eu fiz então os 4 anos de química no ensino médio, né? Tinha o 4º ano que era o técnico mesmo, daí eu fiz, inclusive tem alguma coisinha a ver com a sua própria área, né? Que eu também trabalhei com espectrometria, usava lá um espectrômetro para fazer análise de águas de caldeira ali como estágio, né? Mas eu comecei a fazer um jornalzinho para o colégio lá no ensino médio, acabei me encantando pelo jornalismo. Então eu pensei, acho que eu posso ser um jornalista científico, quem sabe, né? E aí cursei jornalismo na Federal de Santa Catarina, com a intenção de depois me especializar, quem sabe numa carreira mais científica, né? Mas aí veio também a teologia no processo, no caminho. Eu fui contratado pela Casa Publicadora Brasileira, que é uma das 60 editoras adventistas no mundo, essa fica no Brasil, obviamente, pelo nome, né? E ali comecei a trabalhar mais com conteúdos teológicos, né, ligados mais à igreja mesmo e tal. E no meio do caminho também veio depois a ordenação pastoral, eu fiz um mestrado em teologia e mais recentemente eu terminei uma pós-graduação em biologia molecular. Uau! Isso para, quem sabe, dar mais um pouquinho de força aí no currículo e nas pesquisas. Inclusive a doutora Ana, né, leu ali o meu TCC, pesquisei sobre a questão da origem química da vida. E mais uma vez eu percebi que o pessoal está perdido nessa área aí, né? Completamente. Visitei né, os mais recentes artigos nessa área e percebi que ainda não... O Mysterium Tremendum continua sendo um mistério, né? Então, vocês viram, pessoal, como especial é o nosso convidado hoje. Ele conhece química, fez um curso técnico em química, jornalismo, teologia... qual foi o doutorado em? Pós-graduação em biologia molecular. Pós-graduação em biologia molecular. E com todo esse conhecimento, Michelson, ainda você crê em Deus? Cada vez mais, Marcos. Quanto mais eu pesquiso, mais eu me aprofundo nessas coisas. Veja, eu nunca cheguei a ser um ateu, né? Mas até a minha juventude, há 18, 19 anos mais ou menos, eu fui darwinista, eu fui evolucionista. Eu até esqueci de trazer aqui o primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 15 anos. Eu datilografei, né? Esse verbo já nem existe mais. Eu datilografei nas férias de verão um livro que conta a história do próximo passo da evolução humana. Olha aí o pano de fundo qual era, né? Darwinismo puro. Eu cria nesse modelo, né? Nessa ideia, né? Mais filosófica do que científica sabemos hoje. Mas com 18 para 19 anos foi ali, no ensino médio mesmo, cursando química, foi ponto da virada. Eu conheci um criacionista pela primeira vez na minha vida, não sabia que existia isso. E aí foi uma luta, né? Começamos a nos confrontar ideias e foram 3 anos de muita briga, no bom sentido, né? Leituras, eu devorei tudo que eu podia nessa área e, como eu falei, eu fiquei encantado, depois de muita luta, perceber que realmente era possível conciliar a boa ciência com a boa teologia. E aí eu me tornei também um defensor dessa bandeira, porque eu entendi que eu podia usar as ferramentas da comunicação para ser o que eu pensei que seria no darwinismo, mas no criacionismo, um jornalista científico, né? Traduzindo esses conteúdos, né? Você deve se lembrar que eu te entrevistei faz o quê? Acho que uns 10 anos também, né? Eu achei ali a sua pesquisa,
Eu me lembro até hoje do artigo que eu li seu, né, o primeiro artigo seu, A Assinatura Química de Deus. Sim, né? lembro. E aí eu te entrevistei e dei esse nome para a própria entrevista, né? Então, foi muito legal, Michelson. Então a sua pergunta, a resposta é essa mesmo. Quanto mais eu pesquiso, mais eu me aprofundo, mais eu vejo as digitais do Criador na natureza. E conta especificamente quanto que deu essa sua conversão, Michelson, da irracionalidade do evolucionismo, não é? Porque eu acho isso irracional. Tem irmãos nossos, não é, que tentam ligar a nossa fé com essa irracionalidade. Eu sempre falo, né? Isso é um samba do crioulo doido. Não sei se você conhece essa expressão, né? E quando que deu essa sua conversão da irracionalidade do evolucionismo, aquela história de que urso nadando de boca aberta teria virado baleia, né? Que somos amebas evoluídas, para a racionalidade do design inteligente, da percepção de que um Deus todo-poderoso fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Quando é que foi exatamente isso? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu penso assim que Deus ele me permitiu descobrir isso no momento perfeito, né? Num cenário perfeito. Eu trabalhava no laboratório lá, né, como estudante de química, estudando química orgânica, né, e a síntese, né. Então, assim, não dava para conceber a ideia de coisas inorgânicas sem informação, né, aleatórias, pudesse então de repente eclodir em algum momento informação genética de tal montante que, como o próprio Dawkins admite, né, uma ameba tem lá no seu núcleo 30 volumes de uma enciclopédia, não é? Impossível, né? Então, ali naquele momento, estudando a química da vida, e aí sendo confrontado por esse jovem estudante muito também interessado nessas questões, também fazia química, né? Eu pude perceber que realmente não fazia sentido conceber a ideia de que informação, ordem, organização, a própria tabela periódica, né, Marcos? Revela tremenda organização, né? Teria surgido assim de forma aleatória e depois filtrado, o resultado dessas coisas filtrado por seleção natural, né? E mutações aleatórias também, que a gente sabe são deletérias, tendo dado origem a órgãos complexos, novos planos corporais. Isso não acontece, simplesmente, né? Então eu vi que realmente a ideia da macroevolução era irracional e só me restava, então, depois de estudar e pensar muito a respeito, né, aceitar a proposta de Deus de um design inteligente na criação, né? Depois, algum tempo depois, eu li Michael Behe, né, nosso amigo também, né? Sim. Caixa Preta de Darwin, né, a primeira edição do livro, né? Agora a Mackenzie relançou, graças a Deus, que obra, né? Muito bem traduzido, por sinal, né? A segunda tradução ficou tremenda. Perfeita, né? O rapaz que traduziu é um ótimo tradutor. Sim, eu conheço. Gente boa. Gente boa. Químico também. Químico. Então, o livro de Michael Behe e outros, né, com que eu fui me deparando ao longo da minha carreira aí, só foram confirmando aquilo que eu já havia percebido no laboratório, nas minhas observações, nos meus estudos. Michelson, Charles McCombie, acho que eu cito isso no meu livro, Fomos Planejados, disse isso. A evolução espera que você não saiba química. Então, jovem brasileiro que está nos ouvindo, cristão brasileiro, não se deixe convencer pela evolução, gente. Tem dois aqui que conhecem um pouco de química, já navegaram pelo evolucionismo. Eu também fui um evolucionista teísta. E quando nós estudamos química, não dá para comprar aquela ideia, né, de que uma sopa ácida escaldante venenosa teria surgido ali uma ameba que foi evoluindo até 2 amebas evoluídas, eu e você aqui, né, Michelson? Você acha que isso é boa ciência que os jovens cristãos brasileiros deveriam adotar? Isso é filosofia, né, Marcos? Não dá para você pegar essa questão da macroevolução, da origem, a suposta origem química da vida e querer transformar isso em ciência observacional, ali, testável, né, como a gente faz no laboratório, né? Como eu disse, na minha pesquisa aí para o TCC da pós, eu pude perceber que os cientistas estão perdidos nessa área, pelo menos, né? Assim, as maiores mentes, as pesquisas mais recentes, os artigos científicos publicados não dão conta desse mistério, né? Podemos discutir aqui por hora a seleção natural, mutações, mas aí já é um tremendo passo posterior àquilo que não está resolvido até hoje. Desde que Urey e Miller tentaram, né? Depois outros após eles, né? Geoquímicos e tudo mais, não conseguiram demonstrar como a vida poderia ter surgido de forma não guiada, né? Não orientada, não inteligente. Tanto e aí essa
Esse é o título até do meu trabalho, né? Que é o Retorno da Panspermia. Tanto é que estão jogando a batata quente para fora de novo, para o espaço, porque não surgiu aqui. Não dá tempo, não tem condições. Então ela tem que ter surgido no espaço. Ah, mas como foi lá? Bom, aí não sabemos, porque não estamos lá para ver. Apareceu em algum local aí, ela veio a bordo de um meteorito, caiu na Terra e evoluiu. Olha, eu, sinceramente, assistia muito filme de ficção científica quando era jovem. E havia roteiros muito melhores do que esse. Olha, se você não aceitar a nossa palavra, né, Michelson, a palavra do pastor, jornalista, químico, biólogo molecular, Michelson, e nem a minha, eu vou colocar aqui, o Lucas vai colocar aqui um link para algumas palestras do James Tour. Você deve conhecê-lo. Sem dúvida. Gente, o James Tour ele tem um índice H de 174, já deve ter subido um pouco nas últimas semanas. Isso significa que ele é um dos mais respeitados pesquisadores no mundo, um químico orgânico sintético. E ele tem uma série de palestras, porque ele foi desafiado, onde ele discute a evolução química. Gente, não há a menor chance daquilo lá ser verdade, né, Michel? Eu assisti uma palestra dele ministrada lá na Universidade de Andrews, né, nos Estados Unidos, uma universidade adventista. Tremenda, tremenda, né? E ele vai desmontando bloco por bloco essa ideia da evolução química da vida, né? E é um dos top, né? Na área. Um dos maiores cientistas da atualidade. James Tour. James Tour. E não tem só palestra sobre evolução química, tem testemunhos de vida, onde ele fala que ele é um cristão, né? Que entregou a sua vida a Cristo. Lindo, lindo. Que reconhece haver um Deus. Gente, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Não é assim, Michel? Tem outros exemplos também que a gente pode citar aqui, né? Um que ainda não é criacionista, né? Talvez esteja a caminho, mas ele foi diretor do projeto Genoma. 10 anos mapeando o genoma humano, né? E era ateu, evolucionista ferrenho ali, né? E depois desse tempo todo estudando o genoma, o DNA, a molécula da vida, ele aceita o fato de que há um Deus que escreveu, né, essa linguagem bioquímica ali, né? É o Collins, né? Francis Collins. Eu digo que ele está no processo de conversão, tá ali, né? Ele está evoluindo. Está evoluindo, né? No bom sentido. Ele era evolucionista teísta, e logo ele vai ser teísta. E temos o exemplo do Anthony Flew, que era tido como o maior filósofo ateu do século XX, né? Ele defendeu o ateísmo por muito tempo, em papers, em teses e textos e tudo mais, ensinando isso. Mas no fim da vida ele teve a honestidade intelectual, a humildade de reconsiderar tudo aquilo que ele havia ensinado e criado. Escreveu um livro, né, Michel? Eu não trouxe aqui, mas o livro dele é fantástico. Um ateu garante Deus existe. Deus existe. Muito bom. Gente, Michel também é um grande escritor, tem escrito grandes obras. E ele trouxe algumas aqui. Eu vou mostrar para vocês. Depois a gente vai colocar um link aí onde você pode acessar. cpb.com.br. Isso, o Lucas vai colocar o link. E, ó, gente, esse aqui, ó. Que livro é esse, Michel? Fala um pouquinho sobre ele. Esse livro aí, Marcos, é uma coletânea de entrevistas. Deixa eu contar rapidamente a história desse livro. Isso, né? Segura aí. Okay. Aí. Em 2002, a revista Galileu, uma revista secular aqui de divulgação científica popular no Brasil, ela publicou pela primeira vez, se eu não me engano, porque eu tenho estudado esse assunto do criacionismo e do design inteligente na mídia, né, em nosso país, já faz aí uns 20 anos. E eu acho que foi em 2002, pela primeira vez, que foi capa de uma revista secular o assunto do criacionismo. E nessa matéria eles diziam assim, olha, os criacionistas são especialistas autoproclamados, como se não houvesse criacionistas com formação acadêmica sólida. Eu fiquei muito indignado com isso. Eu enviei para eles um e-mail, né, longo na época, dizendo, olha, vocês cometeram uma leviandade ao falar isso aí e tal, por isso. Eles me convidaram, primeira vez que eu tive uma reação assim, né, direta, né, uma resposta, porque eu escrevia para vários jornais e revistas, né, e ignoravam, né. Eles responderam, olha, queremos que você venha aqui participar de um chat conosco aqui em São Paulo, onde estamos aqui, né, nosso estúdio aqui da Globo. Eu assim, bom, interessante, vamos lá, né. Eu fiquei meio preocupado, também me senti um Davizinho, né, diante do Golias, né. Sim. Mas eu orei, eu pensei, bom, se a porta se abriu, eu vou encarar esse desafio, né? Só que no meio do caminho, entre Tatuí e aqui, são 150 quilômetros, tocou o telefone e me disseram assim, olha, o chat vai ser cancelado. Mas o que houve? Houve um problema aqui nos nossos servidores e não vai dar para fazer. Que estranho, né? Coincidência. Só que o detalhe é que 2 semanas depois, minha fotinho estava lá no site ainda, com a data, o horário do chat, eu até printei e guardo até hoje como prova isso aí, né? E nenhuma explicação, Marcos.
de que, na verdade, eles tinham cancelado e não eu tinha amarelado, como parecia, né? Aí mandei mais e-mails, liguei. Lembro de mim? Aquele chat vai acontecer? Nada. Assim, peraí, então eu vou fazer o que eu posso fazer. Vou escrever um livro. Eu reuni 12 apóstolos, 12 cientistas. Pensei assim, né? Vou reunir 12 cientistas, incluindo Michael Behe, é um dos meus entrevistados aqui. Na época ele foi muito solícito também, me concedeu a entrevista. Dr. Rodrigo Silva, que é doutor em arqueologia clássica pela USP. Tem aqui o professor Orlando Ritter, uma sumidade, né, nessa área de educação, de criacionismo no Brasil. Tem aqui, na época eu não te conhecia, senão você também estaria aqui na galeria, né? Tem a gente aqui de matemática, física, biologia, todos com doutorado e pós-doutorado. A todos eles eu perguntei, claro, perguntei coisas relacionadas com a área deles, mas perguntei a mesma coisa para todos. Por que você é criacionista? E como você acha que como você entende que sua área de pesquisa favorece a ideia de um Deus criador, como está na Bíblia? Publiquei o livro, creio, mandei para Galileu, para os editores, e pensei, a minha parte eu fiz. Lavei as mãos. Mas foi bom, né? Porque rendeu um livro, que é um testemunho. 12 pesquisadores falam sobre ciência e religião. Gente, é isso, olha. Cientista bom é cientista que crê em Deus. Os números mostram isso. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que têm feito a diferença. A ciência tem Deus como seu autor e consumador. As grandes universidades do mundo, não é? As melhores universidades brasileiras. Harvard era um pastor. Né? Sim, John Harvard. Olha, as melhores universidades brasileiras, aqui em São Paulo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o UNASP, que estão ali, né, brigando em primeiro lugar. Uma boa briga, né? É uma boa briga, né? Ó, agora a gente vai falar rapidinho, tem esse outro aqui, A História da Vida. O que é isso? Esse aí, Marcos, foi o primeiro livro criacionista que eu publiquei. Vamos de novo, isso. E ele eu agrupei nesse livro os principais argumentos que me fizeram deixar o darwinismo e abraçar o criacionismo. Está ali. Eu diria que é uma boa introdução ao criacionismo. Esse aqui, ó. Esse é uma ficção. Um amigo e eu criamos a história, né? O Denis Cruz. Seria a história da vida em forma de ficção. Ele tem personagens, uma trama, para deixar mais leve para os leitores, quem sabe jovens, adolescentes, né? Ficou bem legal a historinha aí do físico nuclear ateu. Ateu. Né? E a história... Expedição Galápagos. Expedição Galápagos. Que é isso? Eu criei uma história para crianças com base na minha ida a Galápagos. Fui 2 vezes já ao arquipélago lá pesquisar. Eu costumo dizer assim, que eu vi o que Darwin viu, mas não concluí o que ele concluiu. Eu vi as iguanas, eu vi os tentilhões, viajei de ilha para ilha e pude perceber que, de fato, lá existe variação entre as espécies, né? Você tem iguanas negras numa ilha, você tem iguanas amareladas numa outra ilha, os tentilhões têm variação de bicos, de coloração, mas você vê só tentilhões, só iguanas. As iguanas dali são como as iguanas do continente, entendeu? Entendi. O que Darwin fez foi extrapolar para milhões de anos supostos, né? E aí ele pensou, bom, se houve variação pequena aqui em pouco tempo, se a Terra tiver milhões de anos, então a variação será grande. Mas isso não é ciência, isso é extrapolação com base numa observação pontual. Eu vi as mesmas coisas, mas concluí que Deus dotou as criaturas com um certo grau de variabilidade para se adaptar aos habitats, ao mundo pós-diluviano, né? Enfim, mas isso o criacionismo acomoda muito bem. Seleção natural, né? Isolamento geográfico, né? Não precisamos apelar para essas coisas fictícias como milhões de anos, bilhões de anos e coisas assim que Darwin acomodou as observações porque tinha lido Charles Lyell também antes, né? Que é aquele camarada que propôs os bilhões de anos para a Terra e para a vida, enfim, né? Então, esse livro ele traz as minhas observações lá em Galápagos. E o último, esse aqui, é o mais recente, né, Michelson? Sim, sim. Esse na verdade, foi meu TCC de jornalismo, né? Que eu depois aprimorei, acrescentei informações e eu procurei contar essa epopeia, né, da chegada do Adventismo ao Brasil. Mas, Michelson, você também é um youtuber, não é? A gente tenta, né, Marcos? Sim, você tem um canal. Fala sobre esse canal. O Lucas vai colocar seu canal aqui. Ok. É o canal Michelson Borges, né? Já tem uns 10 anos e ali eu costumo falar sobre vários temas. Claro que mais sobre aquilo que me encanta, né? É a Bíblia. Eu tenho ali pregações, tenho ali palestras, estudos da Bíblia, mas também muito sobre criacionismo, ciência e religião, né? Entrevisto pessoas ali, já marcamos uma, né, com você também. Sim. Aí nós vamos inverter os papéis, né? Falar aí sobre a sua vida, sobre a sua carreira, também sua mudança, né? Então, é isso aí. Meu canal existe ali para ser uma junção entre fé e ciência.
Você ganhou uma placa do YouTube recentemente. Qual foi? Pois é. Demorou um tempinho, né? A placa dos 100 mil ali, né? O canal, graças a Deus, já está com 275 mil agora, né? Mas a placa dos 100 mil chegou e eu atribuo isso, logicamente, a Deus e com muita gratidão também aos meus inscritos, às pessoas que apoiam esse trabalho. A gente estava na TDI Brasil, né? Nós perdemos o nosso primeiro canal porque a gente não consegue acessar mais e fizemos um novo. E a gente ficou todo mundo contente com os 1.000 inscritos. A Ana Maria, o Saulo, a Yasmin, todo fazendo a maior campanha. O Carlos, né, com TDI Flash e tudo mais. 1.000. Agora 2.000. 75. 200. A Ana foi uma das entrevistadas, inclusive. Agora, Marcos, esse é um trabalho voluntário que eu faço, né? O canal, a atuação nas redes sociais. O meu trabalho mesmo é como editor da revista Vida e Saúde. É a revista mais antiga de divulgação científica em saúde no Brasil. Existe desde 1939. Então, eu tenho hoje o privilégio de ser... Já tivemos vários editores ao longo da história, né, dessa revista, eu sou o editor dela. Nada mais importante com essa pandemia do que uma revista de vida e saúde, não é? E saúde preventiva, né? Medicina preventiva, que é maravilha. Bem interessante. Bom, gente, você viu que essa sessão foi longa. Foi só a introdução, né? Porque o nosso convidado tem uma longa história, uma influência muito grande, não é? No meio adventista no Brasil, meio evangélico, meio da defesa racional da nossa fé. É uma jornada difícil, a gente é desqualificado com todos os adjetivos aí que você possa imaginar, mas vale a pena, não vale, Michel? Vale a pena defender que um Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, fez a terra e o universo pelo poder da sua palavra? Vale, Marcos, porque, olha, acho que foi Aristóteles, né, que disse isso, ou Sócrates, um desses ali, que falou que nós temos que seguir a verdade, leve aonde levar, né? E eu sempre entendi que, mesmo que custasse, né, sacrifício, desgaste e às vezes até sofrimento, né, o que importa é realmente seguir a verdade. Richard Whately, que é um teólogo cristão, ele também dizia assim que é mais importante do que ter a verdade do seu lado é estar do lado da verdade, né? Então, acho que para nós cristãos isso é que importa, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Michel, deixa eu interromper você. Outros sofreram também no passado, né? Tanto cristãos cientistas quanto os próprios apóstolos, né? Quem sou eu para querer menos? Claro, mas olha, tem uma corrente no Brasil, a gente sempre fala dessa corrente aqui, tá? Porque eu acho que é extremamente importante, gente. A gente precisa saber para onde a gente vai. Que diz o seguinte: fé e ciência, Marcos, o que é isso? O que é esse casamento aí que você está falando? Que solução homogênea é essa? Na realidade, a fé já sucumbiu à ciência. Na realidade, Gênesis 1, 2, 3 é a alegoria, essa Bíblia que você está segurando aí, empresta aqui para mim, né? Essa Bíblia que o Michelson trouxe aqui, essa palavra, né? Sagrada, inerrante, os seus 3 primeiros capítulos, na realidade, é a alegoria, gente. Michelson, você é meu irmão de fé, camarada. Alegoria, na realidade, isso daí é uma historinha que foi contada, que talvez, né, para ilustrar e tal, né? Tem o mundo perdido de Adão e Eva, que mistura mitologia e tudo mais. Lançam isso pelo Brasil como se fosse ciência, e nós somos hereges, nós somos perdidos. A gente está defendendo aqui que é literal, que Deus criou, pelo poder da sua palavra, uma terra que foi a vida em 6 dias e tudo mais. Michelson, olha aí para a câmera e fala para os jovens cristãos brasileiros, o que você acha dessa posição de falar que a Bíblia temos que nos render à ciência de homens? Não, Deus não participou do processo, ele deu a partida, ficou olhando, quando tinha 10.000 humanoides aí, ele soprou seu fôlego da vida, e aí o Imago Dei, aí olha, até grandes, olha, outro dia, infelizmente, né, um dos grandes, William Craig lançou um livro dizendo Em Busca do Adão Histórico, onde ele sucumbe a essa corrente também. O Craig é muito bom quando defende a questão da ressurreição, né, dos argumentos para a ressurreição. Agora, realmente, quando ele envereda por esse, que não é a especialidade dele, né, questão da origem, da criação e tudo mais, infelizmente ele adota uma versão evoteísta, né? Não,
baseado no que você conhece. Olha, vocês viram que nós temos um convidado aqui para lá, de conhecedor do assunto. O que é que você acha do evolucionismo teísta, Michelson? Ou, como alguns preferem, né? Criacionismo evolucionário, alguma Ou coisa evoteísmo, assim. né, para sintetizar. Sim, né? Variações do mesmo tema. Eu vou usar uma frase que você tem usado e de vez em quando eu repito e falo a fonte. É péssima ciência com péssima teologia. Mais ou menos isso que você fala, né? Com péssima filosofia. E com péssima filosofia. Então, veja só. Na verdade, Marcos, para a pessoa ser coerente e honesta, ela precisa adotar uma de duas visões. Ou ela é uma evolucionista ateia, naturalista, aí é coerente, né? Eu posso discordar... Errada, mas coerente. Eu posso discordar das bases desse pensamento e de tudo, né, nesse pensamento, mas é coerente. Filosoficamente coerente. Ou criacionista bíblica. Qualquer outra coisa no meio desse espectro aí, né? Nessa, entre 7 e 14, né? 0 e 14, não dá. Então, antes de mostrar o que eu tenho aqui, esse fóssil aqui para vocês, a gente dá um close aí na tela. Veja, se eu quiser ser biblicamente coerente, eu tenho que aceitar... se eu quiser ser um cristão coerente, eu tenho que aceitar aquilo que o fundador do cristianismo disse. Cristo. Que para nós cristãos é mais do que apenas um ensinador, um profeta. Para nós ele é Deus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Para nós Jesus é o Criador, né? Uhum. Há muitos textos que nos dão suporte para essa ideia de que ele é o Alfa e o Ômega, né? É o Pai da eternidade, como Isaías já o havia anunciado, né? Em Isaías 8, 9. Então, Jesus, que para nós é Deus, se referiu a Adão e Eva como personagens literais. Eu fico com ele. Para ele é a autoridade máxima, é o meu mestre. Eu também. Né? Ele se referiu a Adão e Eva como personagens literais. Ele é o segundo Adão, inclusive. Paulo aplica isso teologicamente. Jesus se referiu a Jonas como literal e compara até a sua permanência na sepultura com os dias que Jonas ficou na barriga do peixe. Aliás, Billy Graham dizia assim, né, que se eu creio na Bíblia e no Deus da Bíblia, mesmo que dissesse assim, que Jonas engoliu um grande peixe, eu cria. Eu acreditaria. Eu também. Porque para quem crê que Deus criou todo o universo, qualquer outro milagre é pequeno. Diz que, olha, poxa, Deus parou o sol lá, né? Portanto, o universo entraria em colapso. Para Deus parar o sol é fácil. Para o seu Deus, como no meu Deus, parar o sol é facinho, Michel? Claro que sim, né? Estacionar a Terra com campos de inércia, enfim. Hoje a gente consegue até entender algumas coisas, mas o Deus que está por trás disso é poderosíssimo para conseguir ele usa forças e então, tem controle ressuscitar de forças, alguém, né? curar alguém, né? Criar... Veja, eu, com todo respeito a esse líder religioso mundial, mas certa vez o líder da maior religião cristã do mundo disse assim, Deus não é um mágico com uma varinha de condão para fazer as coisas como estão em Gênesis. Eu penso o seguinte, que o meu Deus, se quisesse criar a vida na Terra em 6 segundos, em 6 milésimos, ele faria. Mas ele soberanamente escolheu fazer em 6 dias, de 24 horas. Qual o problema? E a mesma Bíblia que diz que isso aconteceu, diz que no fim Deus vai recriar este mundo. Mas se eu não creio que ele é capaz de criar, eu também terei dúvidas quanto à recriação. Né? Se eu não creio que a árvore da vida que está ali em Gênesis foi perdida por causa do pecado, por que eu vou crer que no Apocalipse, que menciona de novo a árvore da vida, é uma promessa real? Então as coisas se conectam. Né? Se eu não creio que o pecado... Veja, se como dizem os evoteístas, a vida existiu antes de Adão e Eva existirem, né? Foi evoluindo, Deus criou a primeira célula, que, digamos assim, o primeiro ser vivo lá, e ele foi evoluindo por processos evolucionistas, né? Darwinianos. Chega um momento que ali ele vê um casal de hominídeos interessante e coloca uma alma dentro deles. Temos aí já 2 erros teológicos complicados, não vou entrar nesse mérito agora aqui. Mas então, se Adão e Eva foram hominídeos evoluídos, a morte já existiu antes deles. Dinossauros morreram, hominídeos morreram. Logo, se não é como diz Gênesis 3, né, que a morte é o fruto do pecado, o salário do pecado é a morte, como diz Paulo, ela passa a ser um elemento inerente da criação de Deus. E aí o próprio caráter de Deus começa a ser colocado em prova, né, em xeque. Mas peraí, se Deus é capaz de criar a morte e a vida, a doença, o terrível processo de seleção natural, somente os mais bem adaptados àquele meio podem sobreviver, os outros que fiquem para trás. Eu não aceito esse Deus, mas eu creio num Deus que diz que até os passarinhos dele ele cuida. Até dos passarinhos ele cuida. Eu creio num Deus que diz, cuidem dos desfavorecidos, dos mais fracos, dos que são sofredores, oprimidos. Não deixem para trás essas pessoas, cuidem delas, né? Dos pequeninos ao reino dos céus. Então, para que eu creia na coerência da Bíblia, eu preciso aceitar o relato como está. O dilúvio.
Jesus vinculou, né, o dilúvio com escatologicamente falando, com os sinais que antecedem a vinda dele, a segunda vinda dele. Se o dilúvio foi um evento mitológico, a vinda dele também é. Se o dilúvio não foi global, cada vez que houvesse uma enchentezinha em qualquer lugar, Deus estaria mentindo, porque o arco que ele colocou no céu era um sinal, um lembrete de que nunca mais aconteceria um dilúvio global. Marcos, eu estive no Ceará, pesquisando com um grupo de criacionistas, né? Ali tínhamos paleontólogos, geólogos, né? Não sei se dá para ver aqui mais perto, perfeitamente. né? Isso aqui é um fóssil de um peixe, né? Dá para ver a textura, as escamas, né? Eu trouxe isso para apresentar em palestras, eu tenho autorização, tenho um documento, né, para exibir esse material aqui. Só que o detalhe é que esse peixe aqui, marinho, ele foi escavado 500 quilômetros de distância do mar, numa região agreste, lá em Santana do Araripe. Nós estivemos lá escavando naquela região, né? Você encontra ali crustáceos, insetos também e tal, né? Aquela vasta região já foi mar. Tem uma música, né? O sertão vai virar mar. Já virou. Já virou, já foi, né? Já foi, né? E o detalhe é que a metade dos sedimentos continentais é de origem marinha, né? A gente encontra fósseis de animais marinhos em todo o planeta, né? Há muitas evidências, no meu livro História da Vida eu falo disso, num capítulo inteiro, de que houve um dilúvio global. Então, é como diz o apóstolo Pedro, né? Veja, é um pescador, mas olha, né, a sabedoria, né? Estejam prontos, é 2 Pedro 3,15, estejam prontos para dar a razão da fé, da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão. Ele vincula, é o teu programa aqui, Marcos, né? Pedro vincula a esperança ou a fé com a razão, né? A ciência, o pensamento racional, né? Então nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, a Bíblia infalível, temos, mas graças a Deus a nossa fé não é amparada num vazio, né? Nós temos muitas evidências, muitas mesmo, né? E eu poderia ficar falando aqui de outras mais. Não, mas vamos falar sobre essas evidências, Michelson, porque o nosso programa aqui é Michelson Borges, um jornalista, um químico, um teólogo, um biólogo molecular. Por que, Michelson, você crê em Deus? A gente pensou em falar sobre as top 10, né? As 10 melhores evidências. Não sei se vai dar tempo. Não dava tempo, a gente pegou 4 então, né? Mas você trouxe até algumas... Trouxe. Eu tenho uma palestra no meu canal, se depois vocês quiserem aí assisti-la com mais tempo, né? Mais de 1 hora ali, Razões para Crer. Um jornalista ex-evolucionista analisa as evidências, as principais evidências para a existência de Deus. E eu tomei tempo para analisar 4 delas. Tem outras mais, né? Tem uma que eu nem me atrevo, porque é matemática pura, que é a do Gödel, né? Kurt Gödel. Vale a pena, viu? É o argumento ontológico, né? Para a existência de Deus. É um teorema que mostra matematicamente e logicamente que Deus existe. O Saulo esteve aqui falando sobre a matemática, né? A linguagem de Deus. Porque daí eu já não me atrevo a entrar nessa área. Sim. É bem complexo, mas é muito interessante, né? O dia que eu entender direitinho, eu volto para falar. O dia que eu aprender mecânica quântica também, né? Também. A gente discute. Você fala de matemática, eu falo da mecânica quântica. Mas as 4 que eu costumo mencionar nessas palestras aí, inclusive eu fui convidado para fazer uma palestra numa universidade secular, e eu então preparei esse material para isso, né? Como que eu abordaria o tema diante de pessoas que não têm a mesma fé que eu, né? Aí eu começo pelo argumento cosmológico. E aí, nesse ponto, Craig, né, e outros mais, o Strobel, admiro muito, né, o Lee Strobel, que é um jornalista investigativo que de ateu passou a ser também um cristão, em certa medida até criacionista também, tem uma história muito bonita. The Case of Christ, né, tem um livro dele em português que foi... esqueci o título em português, mas enfim, Lee Strobel. O argumento cosmológico é trabalhado por vários autores, assim, apologetas muito bons, né? Que é aquela ideia, assim, é um silogismo, né? Tudo que teve um começo tem que ter uma causa. O universo teve um começo? Se teve, tem que ter uma causa. Resumindo, a maior parte dos cientistas hoje entende, né, que o universo teve um começo, né? O nome que dão para isso não vem ao caso aqui agora, mas entendem que o tempo, o espaço e a matéria tiveram um começo. O próprio Einstein teve que mudar de ideia com base nas suas próprias pesquisas e seus cálculos, né? Ele que achava que o universo era eterno, teve que reconsiderar. Teve um começo. Bom, se teve um começo, tem que ter uma causa. Que causa é essa? Né? Essa primeira causa aí é a primeira tela que eu quero mostrar, né? Sim. É a primeira causa não causada. Que o Isaac Newton, depois eu vou citar um trechinho aqui desse livro. Olha como a gente está em boa companhia, né, Marcos? Com Olha aqui, certeza. Ó.
Tem muita gente que estuda física, mas não sabe que Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência em si, né? Do que sobre física, ótica, as áreas que ele pesquisou, né? Olha aqui, as profecias do Apocalipse e o livro Daniel, Sir Isaac Newton, né? Tremendo livro, muito interessante, né? Uma leitura que vale a pena. Depois eu vou citar aqui um trechinho. Então, Newton chamava de Pantocrator essa primeira causa, né? Que é o Todo-Poderoso. Mas antes de falar de teologia, de Deus e Bíblia, analisemos só assim do ponto de vista mais filosófico, né? Essa primeira causa não causada tem que ser todo-poderosa. Nós sabemos, né, Marcos, que o universo é vastíssimo. Tem muita energia, muita matéria. Só a Via Láctea, né, tem 100 bilhões, estima-se, né? 100 bilhões de estrelas. E são bilhões de galáxias. Então é muita matéria, muita energia, né? É muita química e física envolvida nesse universo, tudo né? colorido, né? Fantástico, nebulosas, extremamente bem organizado, um desperdício de beleza em toda a beleza que toda poderosa, exibida e exagerada. É o que eu sempre falo, né, Michel? Deus é exibido mesmo, né? E para nós, né? Uma beleza que encanta os olhos humanos, né? Culpa nossa, né? Nossa fé é menor que um grão de mostarda. Então tem que ser todo poderosa, não pode ser uma outra causa, né? Tem que ser inteligente por quê? Porque o universo não só existe, é vasto, como ele funciona. Então, daqui a pouquinho eu vou citar um trecho de uma revista insuspeita, né, para vocês, que fala justamente, tem uma admissão sincera do fato de que o universo foi tunado, regulado para existir como existe, né? E nós estudamos as constantes, né, as leis que regem a realidade, né, elas foram reguladas precisamente para que o universo funcione. Então, é uma causa inteligente, né? Tem que ser uma causa imaterial, além do espaço e eterna, porque ele cria o tempo, o espaço e a matéria. Então, é uma causa transcendente. Existia antes, então não poderia... Existia antes, até é estranho dizer antes do tempo, né? Mas, enfim, né? Ele é eterno. E ele dá o start ao tempo, o start ao espaço, esse tecido, né, que está aí vinculado, né? E também a matéria, obviamente. Então, ele transcende tudo isso. E tem que ser uma causa pessoal, porque somente uma pessoa pode escolher fazer tudo isso. Uma energia não pode pensar, escolher e né, decidir criar um espaço-tempo, um universo, tempo, espaço, matéria. Tem que ser uma causa pessoal. A gente vê a arbitrariedade do universo, muitas coisas... A antevidência. Tem um livro com esse título. Alguém escreveu, Alguém escreveu aí, bem bom também. E, curiosamente, Marcos, mesmo sem abrir a Bíblia nesse momento, a gente chega à mesmíssima causa que na Bíblia é apresentada como sendo todo-poderosa, inteligente, material, além do espaço, além da matéria, eterna e pessoal. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Quem é esse Deus? Ele é apresentado ao longo das Escrituras como sendo uma pessoa. Triuno, né? Mas pessoas. São pessoas. Pensam, se alegram, choram, se entristecem, né? Todo-poderoso, onipotente, onisciente, enfim, esse exibido, é o Deus da Bíblia, exagerado. Então, quando a gente analisa o argumento cosmológico, né, de que tudo que teve um começo tem que ter uma causa, e o universo teve um começo, portanto tem que ter uma causa, e quando a gente se aproxima dessa causa primeira não causada, a gente chega por outro caminho mais longo. A Bíblia é um atalho. Olha, filhos, está aqui, está aqui. Ela já afirma de cara, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Essa é a verdade básica. Mas se você quiser tomar um caminho mais longo, como disse alguém, não lembro quem foi, acho que foi Robert Jastrow, um astrônomo cristão, ele disse assim que todo mundo está escalando a montanha da verdade, né? O detalhe é que quando os cientistas chegam lá em cima, eles encontram um grupo de teólogos batendo papo fazia tempo já. Esperando eles chegarem. Esperando eles chegarem. Então todo mundo quer saber o que é a verdade. E eu entendo que os cientistas têm essa motivação também, não importa de que corrente sejam. Alguns tomam caminhos mais longos, né? Mas o importante é que chegam a essa conclusão, né? Esse é o argumento cosmológico. Essa é a citação que eu aqui me referi, né? Revista super interessante, especial, 29 coisas que não fazem sentido. Uma revista secular, frequentemente critica o cristianismo, a Bíblia e tudo mais. É bem ácida, inclusive. Bem ácida, mas nessa edição aqui, eles tropeçaram na verdade. Tropeçaram na verdade. Como dizia o Churchill, né? Winston Churchill. Algumas pessoas tropeçam na verdade, se levantam e fazem de conta que nada aconteceu. Né? Aqui foi um caso, né? Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Veja que eles assumem como fato a evolução, né? Todo o universo tem que se configurar para aceitar a evolução, né? Se fosse mais fraca a gravidade, não seria capaz de agregar massa em estrelas. E a atração mútua entre elétrons e prótons? Se fosse diferente do que não existiriam átomos estáveis. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável.
A pergunta que não quer calar, olha só como estão chegando perto. Deus está querendo abrir a porta e eles vão botar o pé. Quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Não é a pergunta mais importante? Sim. Mas o que você acha que vem no parágrafo seguinte aqui, Marcos? Multiverso, deve ser essas Mudam. essas desesperações, né? Mudam de assunto, eles mudam de assunto completamente, né? Uma explicação desesperada. Eles rasparam, né? Chegaram ali, relaram, como dizem alguns, né? Na verdade, mas deram as costas. Duros na queda. Porque não querem se comprometer, talvez, com o Criador, né? Não querem admitir alguma coisa assim, enfim, né? É uma pena, né? Mas, enfim, de qualquer forma, aqui nós vemos uma admissão. Como o artigo que serviu de mote para meu TCC da pós, um artigo publicado na revista Biophysics, uma das mais importantes revistas mundiais de biofísica e biologia molecular. E ali, os autores do artigo, um deles é Dennis Noble, se eu não me engano, dizem assim: todos os cenários propostos para a origem da vida, quimicamente falando, na Terra, deram em fracassos deprimentes. Eu posso ter errado uma ou outra palavrinha, mas até decorei esse parágrafo. É bem por aí. Por isso, a volta da panspermia. Porque eles sabem disso, eles sabem que o universo revela ordem, propósito, planejamento, mas não querem admitir de onde vem essa ordem. Quem é a fonte de informações, quem é o designer que revela o design. Aí tem que partir para outras explicações, né? Jogar o problema para o espaço. É a batata quente, né? Não consegue lidar com isso, joga para fora. Mas aí você tem que explicar, teria que explicar a origem da vida nesse planeta, né? O problema continua. Né? Continua. Não, só deslocou de lugar, né? Exatamente. Muito bem. O segundo argumento é o argumento teleológico, né? Telos, né? Projeto, propósito, intencionalidade. O silogismo é parecido, né? Tudo que tem um projeto tem que ter um projetista, né? A vida foi projetada, então ela tem que ter um projetista. É mais ou menos essa ideia, né? Se tem um projeto, pressupõe-se, é forçoso haver um projetista. Nós estamos numa casa, teve que alguém elaborar aqui o projeto estrutural, colunas e vigas, e tem que calcular bem isso aí, senão eu saia correndo daqui agora, se não houve um projeto estrutural. Então tem que haver um projeto. A vida foi projetada? Essa é a pergunta que deve ser respondida, porque se a resposta for sim, forçosamente a vida tem que ter um projetista. E a gente sabe muito bem, né, Marcos? Você escreveu livros sobre isso. Fomos planejados. Fomos planejados, né? Então, eu citei já aqui um caso aí de Richard Dawkins, um biólogo ateu militante, que fala que a ameba tem no seu núcleo, né, 30 volumes de uma enciclopédia. Se o nosso genoma fosse transformado em livros, daria uma pilha de 100 e tantos metros de altura. É uma biblioteca vasta dentro de nós. Cada célula humana tem 1,5 gigabyte de informação. Então, em termos redundantes, nós temos aí zettabytes de informação dentro do corpo. As quinesinas, que a gente tanto aprecia, né? São o mascotinho do design inteligente, né? É o flagelo bacteriano e a quinesina, para mim. A quinesina é fantástica. Né? Robôs, motores, nanomáquinas. Nanomáquinas moleculares, né? Assim, microscópicas. Cada célula tem milhares de quinesinas caminhando ali nos microtúbulos, né? Alocando vesículas ali no local certo, e tudo isso automatizado. E aqui é o ponto que eu quero mostrar na tela, né? Leonard Mlodinow, inclusive foi amigão do Stephen Hawking, né? Um físico. Ele escreveu esse livro aí, Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas. E ele diz aqui, com base em pesquisas, obviamente, que 70% do processamento cerebral é automatizado, Marcos. Ou seja, você está dormindo, as quinesinas estão lá funcionando. Você está dormindo, o diafragma está expandindo e contraindo para você respirar. Você está dormindo, os processos de quebra, né, de nutrientes no estômago estão acontecendo. Você está dormindo, tudo funciona, né, e você está ali na boa. Você acorda, você tem 30% livres para pensar, sonhar, amar, né? Eu espero que ocupar com coisas boas, né? Sim. Eu louvo a Deus por essa automação, porque se eu tivesse que conscientemente processar tudo isso, imagina você, Marcos, você está lá fazendo uma palestra e de repente você se dá conta de que uma quinesina lá está levando uma coisa para o lugar errado. Aí você tem que parar conscientemente e processar, corrigir o caminho. E, ao mesmo tempo, você está monitorando a temperatura do ar com os sensores na pele. Você está ouvindo a minha voz e o cérebro está processando as ondas eletromagnéticas, as ondas sonoras. Você está recebendo ondas eletromagnéticas pelos olhos, enviando para o cérebro por meio de fibra ótica, né? De última geração, porém ela é bem antiga,
tem uns 6 mil anos por aí, né? O cérebro decodifica essas informações, transforma para você em cores, né? Tudo isso acontece simultaneamente. Nós estamos processando a textura desse sofazinho aqui com a nossa pele, os sensores táteis, né? Essa enormidade de processamento, de sensor, né, de sensores, de interpretação cerebral e neurônios especializados nisso, acontece instantaneamente. Michel, no meu livro Antevidência, eu cito um exemplo que fica bem dentro dessa sua colocação, né, desse argumento, sobre a respiração. A gente está dormindo e continua respirando, mas a gente acorda, né, e continua automaticamente respirando. Mas você pode assumir o controle, não pode? Sim. Você pode intensificar, mas pode parar a respiração também. Mas você sabia que ninguém pode se suicidar cancelando a respiração? Você pode prender a respiração por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Acho que o recorde mundial aí são 14, 15, 16 minutos. Mas chega um momento que o cérebro percebe que você está fazendo uma estupidez. Ele te deu essa permissão para você controlar a respiração, mas fala, cara, ele está se sufocando. E você não consegue se suicidar por sufocamento. O cérebro pega, cabeção, está fazendo uma coisa errada, né, Michel? Aí ele pega e reassume o controle para que você não morra. Como, gente, uma grande explosão, né? Processos não guiados, evolutivos, né? Sem realmente um ser de extrema conhecimento, antevidência, né? Antevidência carinhosa de saber o seguinte, olha, se houver um pecado, né, uma quebra, uma ruptura no plano original de Deus, de bondade e perfeição, o que faremos? Eu comparo com o plano da redenção. Deus não foi pego de surpresa. E se pecar, o que faremos? Não, já estava planejado que Jesus morreria pela salvação da raça humana, né? Salvação pela graça, né? Então, ele fez o mesmo no campo da biologia, por exemplo. Se houver esse problema, o DNA sofrerá problemas também e terá que haver reparos. Todo o tempo o nosso corpo está promovendo reparos, não é? Esse sistema já tinha que estar funcionando bem na primeira vez em que foram necessários. Então, isso é a antevidência carinhosa de um criador que já viu lá na frente as coisas, né? Magnífico. 70%, viu? 70% automático. Bom, o outro argumento, Marcos, aí eu já entraria mais diretamente na teologia, na Bíblia, né? Não dá tempo de ficar detalhando essa questão aqui, então naquela palestra eu falo mais sobre isso. São os argumentos arqueológico e profético. Porque, bom, eu aceito, são os passos naturais, né? Ok, eu me convenci de que há um Deus criador. Tive alguns vislumbres de como ele é, com base na filosofia, na ciência, né? Mas a suprema revelação dele é a Bíblia Sagrada, né? Aqui nós conhecemos o caráter desse Criador, né? A expressão máxima dele é Cristo. Quem me vê a mim vê o Pai, né? Então, se você tem medo de Deus, não precisa. Ele pegava crianças no colo, ele perdoava pecadores, ele andou com pecadores, né, para transformá-los. Então, não precisa ter medo de Deus, porque ele falou, olha, o que eu faço... o Pai também é assim, ele os ama também, né? Bom, mas quem me garante que este livro, tem outros livros de tradição religiosa antigos, né? Mas o que me garante que este livro aqui realmente é a suprema revelação de Deus, né? A gente já sabe que ele coaduna com a ciência. Eu tenho até um capítulo em meu livro que fala disso. Sim, eu tenho uma palestra... Antecipações científicas na Bíblia. A autoridade científica da Bíblia, né? O Lucas vai colocar aqui para você assistir. Pronto, também. Peso do ar. A circuncisão no 8º dia, porque nesse dia a protrombina está em 110%, né? Então a coagulação vai ser perfeita. Isso, e por aí vai, né? A Terra flutuando no espaço, né? Numa cultura em que eles não acreditavam nisso, né? Enfim, ela passa no crivo. Não é um livro de ciências, mas quando fala disso, ainda que tangencialmente, acerta em cheio, né? O argumento arqueológico, ele pelo menos nos dá a certeza de que o pano de fundo histórico da Bíblia é confiável, né? Nós temos, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, né? Descobertos na década de 40 em Qumran, que confirmaram que o texto bíblico passou pelos séculos e séculos, né? Mesmo tendo várias cópias, não foi adulterado, a mensagem não se perdeu. Isso é um milagre de Deus, né? Saber que a nossa Bíblia hoje, embora seja traduzida para o português, no caso dessa aqui, é o mesmo texto original, né, que Jesus leu na sinagoga. Incrível. Autorizado pelo próprio mestre, né? Então, assim, isso é tremendo. É o livro que mais conta com manuscritos antigos para confirmá-lo. Né? Milhares de manuscritos antigos, cópias, né? Fragmentos, alguns inteiros, como o livro de Isaías está lá em Jerusalém inteirinho, né? Nos manuscritos do Mar Morto.
A história dos Césares, por exemplo, Marcos, tem muito pouca evidência histórica, e o pessoal não duvida que existiram, né? A história de Alexandre o Grande começou a ser registrada 300 anos depois da morte dele por Heródoto, né? No entanto, os evangelistas começaram a registrar a vida e a morte de Jesus 30 anos depois. Tinha muita gente viva ainda, que podia desmentir a história. Herodes estava vivo. Como fonte de Nicodemos estava vivo. José de Maté estava vivo. Eles podiam dizer assim, ó, tira o meu nome dessa história, porque é mentira. Isso é tudo fake news. Mas eles não desmentiram. Aliás, seria muito fácil desmentir, é só mostrar o corpo de Cristo, né? Ninguém conseguiu. Tiveram que inventar uma história mirabolante de que um grupo de maltrapilhos judeus derrotou uma tropa romana, moveu a pedra, rompeu o lacre e roubou o corpo. Isso é fake news. E essa história foi inventada porque o corpo não estava mais lá. Então, a ressurreição de Cristo é um fato, né? É um fato substancial, né? Confirmado por evidências muito fortes, até jurídicas, né? Bem, nós temos, então, os manuscritos do Mar Morto, nós temos, por exemplo, o papiro de Pulver, né? Durante muito tempo, duvidavam que a história do Êxodo, a passagem do Mar Vermelho, as pragas, tinha sido real. Só está na Bíblia, então deve ser uma historinha inventada por hebreus, né? Como se não fosse um documento histórico. Sim. Aí encontra um papiro em que um sacerdote egípcio faz uma prece ao deus Horus e reclama. Ó Deus, Horus, nós estamos aqui cheios de feridas, o gado morre no pasto, o rio virou sangue. Pronto. Os críticos tiveram que fechar a boca mais uma vez, né? A história é real, né? Enfim, Marcos, tem mais de 40 personagens bíblicos tiveram a sua historicidade confirmada. Acharam o anel de Jezabel. Davi nunca existiu. E se existiu, era um líder de uma gangue lá antiga, né? Naqueles tempos lá. Acharam o palácio dele. Foi rei. Rainha de Sabá. Isso é na Etiópia, né? Isso deve ser uma história que inventaram aí para tornar os judeus globalistas e tal. Nada disso. O palácio dela foi descoberto na Etiópia. Rainha de Sabá. Mas, Michel, deixa eu fazer essa pergunta que o nosso tempo está acabando e agora eu pensei. Você tem editor de uma revista, Ciência e... Vida e Saúde. Vida e Saúde. E há verdades bíblicas sobre a saúde? Olha, Marcos, isso daria um programa, né? Porque a gente costuma chamar lá de 8 remédios naturais, né? Que é água, luz solar, exercício físico, repouso, né? Confiança em Deus, respiração. Tudo isso os hebreus aprenderam no deserto. Porque no Egito a medicina era misturar sangue de morcego com dente de burro triturado lá, né? Fezes de rato, eles faziam uma beberagem ali, davam para o faraó beber, se o faraó não morresse, convenhamos, não morria mais, né? Então, a expectativa de vida no Egito era de 50 anos, baixíssima ali, né? 40, 50 anos, como na Idade Média também foi, né? Quando os hebreus saem dali e começam a viver essas orientações preventivas de Deus, Davi registra que a vida de uma pessoa naquele tempo era 70, 80 anos, né? Depois vive mais, mas já cansadinho, né? Já está idoso, né? Mas de 40, 50 para 70, 80. O que aconteceu? Eles abandonam aquela medicina de crendices, de ocultismo, e adotam uma medicina científica. Hoje a gente sabe, está confirmado por muitos e muitos trabalhos acadêmicos e pesquisas, né? Que realmente a água é um remédio. Michel, ar, o repouso, o exercício e por aí vai. Sim, tinha um procedimento médico, não é, que o médico atendia lá um morto, fazia autópsia, tocava e depois ia atender. Na Europa, né? Na Europa. Atendeu as mulheres grávidas, por exemplo, não é? Era um absurdo, né? Absurdo. Mas se tivesse lido a Bíblia, o que eles fariam? Moisés, ele ensinou o princípio da quarentena, né? Se alguém estivesse com uma doença ali que aparentemente era contagiosa, separava do acampamento. Tocasse um morto. Morto, e tinha que se lavar totalmente, né? Água corrente, né? Perfeito, né? E aí, se tivesse... O sacerdote, não tinha médico naquele tempo, o sacerdote observava, está curado, pode voltar. Isso é quarentena. Muitas vidas seriam salvas durante a peste bubônica negra na Europa, que dizimou 1/3 da Europa, né? O sangue, né? A Bíblia diz que o sangue, a vida é o sangue. Aí o pessoal fazia sangramento, né? Sangria, né? Tirava o sangue porque achava que o sangue era a fonte da doença. Acho que foi um presidente americano, George... Não lembro o nome. Washington, mas, de fato, eles praticavam a sangria e era um absurdo, né? A pessoa já estava ali fraca, né? E aí tiravam calomelano, né? Uns remédios matadores naqueles tempos, né? Sendo que a Bíblia não traz nada disso, né? Se você ler as recomendações dietéticas da Bíblia, né? Enfatizando uma dieta natural, né? Enfatizando esses 8 remédios naturais, você vê que hoje é o que se prescreve, né? Não tem novidade nenhuma. Isso já tem milhares de anos de existência, né?
Gente, um papo super mega legal. Falta o argumento profético, né, Marcos? Fala aí, olha, você tem um minutinho, então. Um minutinho, deixa eu mostrar só uma coisa, então. Isso. Aqui, ó. Quando você lê ali em Isaías, né, o anúncio de que Ciro seria o libertador do povo de Israel, já fica estranho porque era um rei pagão, né, dos persas, né? Como é que Ciro vai ser o libertador, né? O meu libertador? Mas o pior, ou o melhor, né, é que o nome de Ciro é citado na Bíblia textualmente em Isaías 200 anos quase antes dele nascer. Tanto que quando leram para ele, ele ficou admirado, ele fez exatamente o que tinha que fazer. Está aí nas escrituras, o meu nome está aí, eu vou fazer isso. E aí Ciro liberta o povo de Israel daqueles 70 anos de cativeiro lá, né? E manda escrever num jornal da época, que é o cilindro aqui, isso aqui está no Museu Britânico de Londres, ele manda escrever num cilindro, né, escrito ali, acho que cuneiforme, né, daquele tempo lá, o seguinte, ó, descoberto nas ruínas de Babilônia, atual Iraque, em 1879. Eu, Ciro, devolvi para esses santuários que se encontram do outro lado do rio Tigre e que se encontram em ruínas, era o caso de Jerusalém e do templo, por um longo período de tempo, as imagens que costumavam habitar nos templos, né? No caso de Israel não tinha imagem, mas tinha os copos sagrados, né? Os móveis do santuário, né? E os estabeleci como santuários permanentes. Eu também juntei todos os seus habitantes e os fiz retornar para suas habitações. Profecia feita 200 anos antes, cumprida no tempo certo, na história, e confirmada por um achado extra-bíblico. Esse aqui é só um, tem outros mais. Incrível, gente. Olha, está chegando no final o nosso programa. Michel passou super rapidinho, foi um papo magnífico. Evidências e mais evidências na ciência, na química, na física, na cosmologia, na biologia molecular, na nossa fé, que essa nossa fé é uma fé alicerçada na razão. A gente temos que estar sempre pronto para dar a razão da nossa esperança. E essa razão a gente percebeu hoje, né, que estamos atolados, afogados em evidências que um grande Deus fez o universo, fez a vida e os fez prontos pelo poder da sua palavra. Então, esse meu irmão, amigo de fé, camarada, compartilhamos essa mesma fé nesse mesmo Deus, não é assim, Michelson? E somos irmãos na fé. Deixa eu fazer uma pergunta que já fizeram para Jesus. Michelson, o que é necessário eu fazer agora que sei que esse Deus existe para que eu seja salvo por ele? O que você diria? Eu vou dizer para você que está nos assistindo o mesmo que foi dito para o apóstolo Paulo, quando ele foi confrontado com essa questão. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua família, a tua casa, né? O primeiro passo é crer. É aceitar esse Deus maravilhoso, o que ele fez ao criar o universo, ao criar a vida, ao criar você, mas também ao oferecer a esperança de vida eterna por meio de Cristo na cruz. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é crer. Mas, como vimos aqui nesse programa, em tão pouco tempo, né, as evidências estão espalhadas por todo o universo. Então, não é uma fé sem base, né? Nós temos muitas evidências. Então, faça a prova, né? Marcos, se você me permite, eu quero terminar com uma história que eu acho tão interessante. 2 versos apenas, prometo. Claro, toda a permissão. Teve um momento que Jesus ressuscitou, para os discípulos foi demais para a cabeça deles, eles não entenderam isso, não tinham compreendido isso, né? E o fato é que Jesus aparece para Maria Madalena, né? E incumbe essa filha dele de contar para os demais. Olha, diga que eu estou vivo. Aliás, se fosse uma história forjada, era um tiro no pé, né? Porque as mulheres não tinham voz naquele momento, naquela cultura, e uma mulher que havia sido possuída pelo diabo, tinha uma vida torta, passada, né? Mas que foi resgatada por Jesus, olha a graça aí, né? E foi salva. Deus fez dela a primeira emissária da grande notícia, da boa nova. E ela volta e conta, né? Aí Pedro fala assim, ó, Lucas 24, 11 e 12. Para eles, para os discípulos, tais palavras das mulheres pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, eu gosto desse porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa admirado com tudo que tinha acontecido.
Eu quero te convidar, nosso amigo, nossa amiga que está assistindo, a ser como Pedro, sabe? Porque ele foi um verdadeiro cientista aqui, né, Marcos? Sim, foi. Eu posso até não acreditar no que você está me dizendo agora aí, que esse doutor Marcos aí, o que esse Michel estão falando, eu não sei não, eu estou com o pé atrás. Tranquilo, eu também já tive os 2 pés atrás, muitas vezes. Mas não faça como alguns que duvidam, mas ficam sentados. Não correm para ver com os próprios olhos. A notícia era tremenda, a tumba está vazia. Jesus não está mais lá. Era morto e reviveu. Espera lá, não acontece isso. Isso é impossível. Tinha uma tropa romana, não dá, eu não aceito, não acredito. Tudo conspira para que eu não aceite isso. Porém, ele se levantou, correu para a sepultura e teve contato com a grande notícia, com a boa nova. Então, meu convite para você que está nos assistindo, esse programa maravilhoso aqui, Fé e Ciência, faça o mesmo, né? Levante-se, vá atrás das evidências. Eu tenho certeza que você vai ter uma grande surpresa também. E quando você pede a ele evidências, ele não repreende. Tomé também pediu, né? Ele queria ver. Foi contemplada a fé dele. Aí Jesus falou assim, toca, Tomé, toca. Eu te fiz, eu sei que você precisa de evidências, que você precisa, primeiro, a tua mente ser convencida. Gente, super legal. Michelson, foi magnífico o nosso papo. Meu irmão de fé, cremos no mesmo Cristo, não Amém. cremos, Michelson? E cremos nas mesmas evidências. Cremos não, a gente entende pelas evidências, da mesma forma que o universo e a vida foram feitos prontos, que Gênesis 1, 2 e 3 são literais, toda a Bíblia, a palavra. Por isso que é meu irmão, muito mais do que amigo, do que colega, do que químico, como nós dois somos. Meu irmão na fé, Michelson Borges, foi um privilégio imenso, imenso. Suas palavrinhas finais, porque a gente só tem 1 segundo. Vamos lá, Michelson. Marcos, minhas palavras finais são de gratidão por me convidar, né, a estar aqui. Gratidão também pelo seu ministério, né? Você é um cientista, mas como outros no passado, né, já estamos aqui. Acabei nem lendo o texto aqui, né, mas aqui Newton ele fala que a autoridade dos profetas é divina. Ele cria nos profetas, na Bíblia Sagrada, né? Por isso que eu digo que a gente está em boa companhia, né, em ombros gigantes apoiados. Então eu agradeço, né, pelo o convite, agradeço o companheirismo. É sempre um grande privilégio estar nos eventos em que você está, acompanhar a sua trajetória, né? Vocês talvez conheçam um pouco do Marcos, mas ele está aqui mais como entrevistador, nem sempre está sendo aqui, não é entrevistado, né? Mas realmente é um cientista de peso, né? É um dos mais citados, né, entre os cientistas do Brasil e respeitado internacionalmente, um cristão literal que crê em Adão e Eva, né? Na Bíblia Sagrada como a palavra revelada de Deus. Então, existem pessoas assim, sim, e muitas, né? Muitas mesmo. Que Deus te ajude a encontrar também o seu caminho. Ele está ali disposto a dar as evidências, como disse o Marcos aqui, né? Toque, busque, né? Os fósseis estão aí, as estrelas estão lá, o DNA está aqui, né? O campo de pesquisa, o livro aberto à pesquisa está aí à disposição para os sinceros, aqueles que querem realmente encontrar a verdade. Uma vez que você encontre, ela o liberta. Você gostou, não gostou? Então assista várias e várias vezes esse programa, assista os programas anteriores, os próximos. Temos grandes convidados também chegando aí. Rodrigo Silva. Grande amigo também, arqueólogo. Ricardo Marques falando sobre mimetismo e camuflagem. O Rafa ali de Curitiba sobre o registro fóssil. Jovens, doutores, né? Gente que estuda. Amém. Então, olha, não perca todas as edições do Fé e Ciência aqui na sua IPP TV. A TV da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Venha sempre com a gente. Até o próximo programa.